Bora dar o play? Então bora lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que vale a pena amortizar um financiamento, seja imobiliário ou de carro? E aí, o que você acha? Sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Antes da gente começar, já quero falar para você que está acompanhando a gente, seja a plataforma de áudio, seja a plataforma de vídeo, YouTube aqui, deixa o like, deixa 5 estrelas, se inscreve no canal, segue a gente também e ativa as notificações para você saber quando a gente vai lançar episódio novo. Estamos começando com um tema que é muito polêmico e chama a atenção de bastante gente, porque aqui no Brasil a gente tem o costume de acionar o crédito. Isso é fato. Financiar o carro, financiar a casa, isso é muito comum para a gente. Por quê? Tem alguns motivos, eu até vou falar durante esse episódio, mas a grande questão é, será que vale a pena, depois que você já assumiu um financiamento, você amortizar esse financiamento? Então vamos entender primeiro o que é amortização, né? A definição técnica, eu vou ler aqui para você, a definição técnica de amortização, para você entender bem os mínimos detalhes o que é. E aí depois a gente explora um pouco mais sobre ela. A amortização, em termos financeiros, refere-se à redução gradual do valor principal de um empréstimo ao longo do tempo. Essa prática visa quitar a dívida por meio de pagamentos regulares, contribuindo para a diminuição do saldo devedor. E aí, entendeu o que é amortização? Fácil, né? Amortização é você pagar antes a dívida que você tem. E aí você não vai ter os juros incidindo sobre essa antecipação que você fez. Tá? Num grande resumo é isso. Tá? Como que funciona esse processo de amortização? Vamos supor que você financiou 30 mil reais. Então você foi lá, ou financiar um carro, uma casa de 30 mil, dificilmente você vai achar, né? Mas vamos colocar aí que você acionou um crédito de 30 mil reais e você tem essa dívida. Pronto. Só que foi dividido em 30 parcelas de R$ 1.500. Pô, Fabrício, mas como assim? Teria um crédito de 1.000, 30 parcelas de 1.500, vai dar 45 mil. Juros, né? Os juros e as taxas. Só que foram 30 parcelas. O seu saldo devedor, a dívida que você tem mesmo, são os 30 mil. Se você está ali pagando mês a mês os 1.500, você vai terminar pagando 45 mil, ponto. 15 mil foi só de juros e taxas, 30 mil foi a sua dívida. Se você antecipar esse pagamento, supor ali, pagou a primeira, a segunda, a terceira parcela. Na quarta, você vai lá e põe um pouco mais de dinheiro do bolso, ao invés de pagar só os 1.500, você fala, não, eu vou abater o meu saldo devedor. E vamos supor que o seu saldo devedor ali, na quarta parcela, seja de 27 mil reais. A amortização seja de 1.000 por mês. Você está pagando ali os 1.000 mês, né, parcelou em 30 vezes. Então chegou ali na quarta parcela, você fala, pô, eu vou dar os 1.500 da parcela, os 1.000 mais os juros e taxas dos 500, só que eu vou colocar aqui mais 5 mil para bater do saldo devedor. O seu saldo devedor, a sua dívida, ela vai cair de 27 para, aí vamos colocar 5 mil que você abateu, mais os 1.000 ali da parcela que você pagou, ela vai cair de 27 para 21 mil reais só, o seu saldo devedor. Então, essa é a sua dívida nova. Sobre essa nova dívida, aí é calculado nova parcela, se você quiser alterar a parcela, ou calculada nova amortização por parcela que você está pagando, se você for manter a parcela, mas reduzir o prazo. Então, você tem essas possibilidades aí com a amortização. Na amortização, você vai conseguir ver bem, né? Quando você pega a parcela de um crédito, você vê bem a divisão ali do que é juros e taxas e o que é o principal. O principal é o que você pegou de crédito. Então, até um alerta aqui para você, presta bastante atenção, você que hoje está pagando um financiamento, seja de carro, seja de casa, presta atenção quando você pegar um relatório ali do financiamento do seu saldo devedor. O quanto você está devendo para aquela instituição. Você fala, pô, eu quero quitar esse meu crédito. Tá, você quer quitar? A gente vai falar aqui já que se vale a pena ou não você fazer essa operação, se faz sentido amortizar ou não. Mas vamos supor que faça sentido. Você chegou para a instituição financeira e você fala, bom, quero quitar. Você não vai pagar a soma das parcelas. Como eu expliquei agora há pouco, tá? Você não vai pagar a soma das parcelas, você vai pagar o seu saldo devedor. Então presta bastante atenção. Até convido você, se tiver um crédito em aberto hoje, seja até crédito pessoal mesmo, empréstimo, ou financiamento de carro ou de casa, entra lá na instituição que você está devendo, no seu crédito em aberto, no contrato que você tem, e consulta qual que é o seu saldo devedor. E aí você vai ver que ele não é a soma das parcelas. O seu saldo devedor é realmente o que você deve em relação ao crédito que você pegou. E aí
o que você veio pagando ao longo do tempo, você veio amortizando daquilo que você tinha pego de empréstimo lá no início. Então, consulta o seu saldo devedor, porque isso é o principal. O resto, que compõe a parcela que você está pagando, aí são juros e taxas. Tá? Quando você faz uma amortização, você está pagando o quê? O saldo devedor. Então, a amortização ela entra como um aporte direto para bater da sua dívida. Como eu comentei agora há pouco, você está devendo ali os 27 mil, você deu ali um abatimento de 5 mil no saldo devedor, uma amortização de 5 mil, você vai reduzir a sua dívida para 22. E aí, sobre isso, tem novo cálculo de juros e parcelas. Tá? Formas de amortização, né, quando a gente pega formas de financiamento, para financiar um carro, normalmente aqui no Brasil, você vai ter a tabela Price, que é aquela que tem as parcelas constantes. Dá para financiar uma casa na tabela Price? Dá, mas eu já falei aqui em outro episódio, fazendo essa comparação de tabela SAC e tabela Price também, a diferença que você paga em uma e outra. Tá? Então, dá, mas não é tão comum financiamento na tabela Price de casa, e você acaba pagando muito mais caro se você levar o financiamento até o fim. Ah, mas a parcela no começo é mais baixa. É porque ela é constante, mas aí tem justamente esse problema. A SAC, ela é decrescente. Você começa pagando uma parcela mais alta, ela vai reduzindo ao longo do tempo, porque os juros que você vai pagando, ele vai caindo. Tá? Não a taxa, mas o quanto você paga de juros, porque você tem a amortização que é constante. Já na Price, aí tem uma diferença. Você paga a mesma parcela, só que no fim das contas, você acaba pagando mais caro nesse financiamento de mais longo prazo. Tá? Então, tem essas duas tabelas de financiamento, tem até uma terceira ali, que é o sistema americano de financiamento, mas esse daí não é tão utilizado para a gente aqui em operações de crédito. Tá? Qual que é o objetivo da amortização? Quem vai amortizar tem como objetivo quitar o empréstimo o mais cedo possível. Então, eu quero antecipar minha dívida, eu quero me livrar disso. Porra, eu estou com esse crédito aqui, todo mês tem que pagar parcela, é um financiamento aí de 30 anos, eu não quero pagar durante 30 anos. Eu quero matar isso o mais cedo possível. Por quê? Porque me incomoda. Psicologicamente, eu não lido bem com parcela. Eu quero me ver livre disso. Legal, entendo, mas faz sentido financeiramente você amortizar? Eu entendo o objetivo, que é você se livrar de uma dívida o quanto antes. Mas será que financeiramente vai fazer sentido? E a importância dessa amortização na gestão financeira também. Gestão financeira é um dos componentes de planejamento financeiro, que é a área que eu sou especialista, já sou planejador financeiro há mais de 10 anos. E quando a gente fala de gestão financeira, o crédito, as parcelas que você tem, elas ocupam uma boa parte do seu orçamento. Falando de financiamento de carro, de casa, não são parcelas baixas, geralmente. Tá? Se a gente for olhar por tamanho do bem, aí são parcelas baixas, mas são pagamentos que vão ocupar uma boa parte do seu orçamento. Então, para a gestão financeira, você se livrar do crédito quanto antes, você amortizar, é interessante porque, realmente, fica com o caixa livre para você poder guardar dinheiro. Mas, em alguns momentos, é melhor você manter o financiamento, manter o crédito em aberto, a depender da taxa de juros. Então, é sobre essa importância que eu quero falar aí no fechamento do episódio de hoje também. Tá? Mas antes da gente aprofundar mais na amortização e ver se vale a pena ou não, vamos falar sobre o financiamento. Por que as pessoas financiam? Eu comentei lá no início do episódio que aqui no Brasil a gente tem muito costume de financiar, de acionar crédito, isso para a gente é muito normal. Mas por que as pessoas financiam? Quais são os pontos positivos e pontos negativos em acionar um financiamento? Tá, vamos pensar no racional financeiro por trás da operação. E vamos começar com os pontos positivos aqui. Quando a gente fala do financiamento, a gente tem um menor impacto mensal. Pô, Fabrício, mas como assim menor impacto mensal? Se eu vou comprar um imóvel de 350 mil reais, comprar um apartamento aqui em São Paulo, bairro bem localizado, talvez não muito bem localizado, 350 mil, se for muito bem localizado você vai pagar para mais de 1 milhão, mas vai comprar um apartamento aqui em São Paulo, 350 mil reais. Legal. Se você for comprar à vista esse imóvel, qual vai ser o seu impacto mensal na compra desse apartamento? 350 mil. Então é pancada. Tá? É na lata que você tem que dar os 350 mil. Se você for fazer um financiamento de mais curto prazo, você fala, pô, à vista eu não vou comprar, não tenho nem condições. Mas eu vou fazer um financiamento de mais curto prazo. Vou apertar, ao invés de 360 meses, que é o normal de um financiamento de casa, principalmente, eu vou apertar isso em 120 meses. Vou colocar em 10 anos. O impacto mensal ele também vai ser alto. O valor da parcela que você vai ter que arcar vai ser um valor alto também para você quitar esse bem
em 10 anos. Agora, se você esticar, então, por que o financiar num longo prazo é muito cômodo e é muito utilizado essa operação aqui no Brasil? Porque a gente tem um impacto financeiro menor no mês a mês. Você consegue financiar por até 35 anos. Tem alguns bancos, algumas financeiras que vão financiar o teu imóvel em 35 anos. Para carro, mais normal são 4 anos. Então é mais curto prazo, a curto, médio prazo, até 5, às vezes 6 anos, você acaba financiando o carro. Mas para casa, geralmente, você vai encontrar aí o prazo de até 35 anos, o mais normal é 30 anos. Então, o menor impacto mensal que você vai ter. Você tem flexibilidade no orçamento. Então, se você estica isso para 30 anos, 35 anos, no seu orçamento podem caber outras operações, como até deixar um gasto ali para lazer um pouco maior. Você consegue também guardar dinheiro pensando em acumular patrimônio líquido, não só quitar o financiamento. E você tem, por último, acesso a bens duráveis. E aí falando de carro e casa. Quando você estica o financiamento, você coloca num longo prazo, você consegue comprar um bem que é de um custo maior, como eu falei dos 350 mil, você consegue trazer isso para o presente. Tem um custo? Tem um custo de antecipação, que são os juros, mas você consegue diluindo isso aí para longos meses. Você tem acesso a bens duráveis. Então, esses são os pontos positivos quando a gente olha para os financiamentos de longo prazo. Esse é o racional por trás da operação. Quais são os pontos negativos? E tem vários, mas eu destaquei aqui 3 também, igual eu falei dos pontos positivos. O custo total num financiamento ele é mais elevado. Quanto maior o prazo, mais juros você vai acabar pagando. Pô, Fabrício, mas a taxa de juros ela é mais baixa. Se eu for colocar em base de comparação, um financiamento de carro contra o financiamento de casa, a taxa de juros do financiamento de carro ela é mais alta. A taxa de juros ela acaba sendo mais alta. Você vai pagar ali na faixa de 1,8%, 2% ao mês, enquanto que no financiamento da casa você vai pagar 9%, 10%, 10,5% no ano hoje. Estou falando só os juros, tá? Não o custo efetivo total, que é o que você tem que olhar. Presta atenção você aí, que ainda pensa em financiar, em acionar um crédito, dá uma olhada no custo efetivo total. Pouco tempo atrás, eu peguei um contrato de uma pessoa que eu acompanho já há algum tempo, que ela recebeu uma proposta para o financiamento de uma casa, onde a taxa de juros, como a Selic está alta ainda hoje, né, a gente pode dizer na casa dos 2 dígitos, você vai pegar créditos mais caros. Então, ela pegou uma taxa de juros de 10,45% ao ano. Só que o custo efetivo total, que são os juros mais as taxas, estava acima de 13%. Estava 13,2%, se não me engano, 13,3%, alguma coisa assim. 13% ao ano. Esse custo efetivo total é alto. A taxa de juros já não está barata, né? 10,45%, mas o custo efetivo total é o que você tem que ficar ligado ali antes de fazer o contrato de financiamento. Tá? E não estou recomendando você aqui a fazer, tá? A gente está só explicando o racional por trás da operação, pontos positivos e pontos negativos. Agora, ponto negativo voltando, né? O custo total mais elevado da operação significa que, mesmo com uma taxa de juros mais barata, 9% ao ano, é mais barato do que 2% ao mês. Se você estica para longos períodos de tempo, para 30 anos, você vai deixar um caminhão de juros para o banco, por exemplo, para a instituição financeira que te cedeu o empréstimo, você vai deixar um caminhão de juros na mesa ali para eles, contra quem fez o financiamento de carro, por ser um prazo mais curto, apesar da taxa mais cara, essa pessoa paga menos. Vai gastar menos com juros, mas porque o valor do bem é menor e porque o prazo também está mais curto. Tem um outro ponto negativo, que é o comprometimento a longo prazo. Quando você faz um financiamento de 30 anos, e aí é o que mais incomoda as pessoas que financiam uma casa, justamente por isso a sensação ou o gosto por querer amortizar, é o se comprometer por 30, 35 anos. Você paga, e você continua trabalhando, continua pagando 5, 10 anos e você ainda tem mais 25, mais 20 anos para pagar o imóvel. Então isso incomoda bastante, esse comprometimento de longo prazo. E eu até entendo, e a pessoa querer se livrar disso quanto antes para não ter esse compromisso, né, não ter essa responsabilidade, né, dá uma sensação de alívio quando você consegue. Mas tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado para não
não cometer um erro aí e acabar perdendo dinheiro no processo. E um outro ponto são os juros cumulativos, que aí entra na parte do longo prazo também. Tá? As taxas, mesmo aparentemente mais baixas, ao longo do tempo, ao longo das pelo menos 3 décadas de um financiamento imobiliário, aí, os juros eles podem somar um valor muito alto. Já vi vários casos de a pessoa comprar um imóvel e, no fim das contas, se ela levar o financiamento até o fim, ela acabaria pagando 2 imóveis. Coisa simples, de financiou 350 mil, aí deu uma entrada, lembra disso quando você vai financiar um imóvel, tem que dar entrada também, na casa ali dos 20%. Então, deu 70 milzinho de entrada, financiou os outros 280. Esses 280, lá na frente, com juros, eles iam se transformar em mais de 500 mil reais. Na soma total, o imóvel ele ia sair ali na casa dos seus 720, 730. Esse financiamento. Então, são 2 imóveis, né? O imóvel era 350 na época da compra, com os juros que estava sendo considerado ali, na casa, custo efetivo total, né? Na casa dos 11,5%, essa pessoa ia acabar pagando mais 700 mil nesse imóvel. Então, esses juros aí são bem perigosos no longo prazo, tá? Pô, Fabrício, então, pelo que você está falando, faz sentido amortizar, não faz? Aí é que pode estar o erro, e é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Tá? Para falar sobre amortização, eu quero dar alguns exemplos e a comparação, amortização versus financiamento que você adotou. No primeiro cenário, eu vou trazer aqui um cenário positivo. Então, eu vou olhar o seguinte, taxa de juros que você pegou no seu contrato de financiamento de 7% ao ano, contra um retorno ali no investimento, na taxa básica que a gente tem de juros, né, a Selic, um retorno de 9% ao ano. Tá? Então, você está pagando 7% no seu financiamento e você tem ali um investimento conservador que pode te dar 9% ao ano. Beleza? Então, começando por esse exemplo, o que a gente consegue enxergar? Primeiro ponto, economia de juros. Se você está com 7% de pagamento da dívida e você consegue ganhar 9% do outro lado, você está conseguindo fazer uma operação ali de spread, de crédito, que é favorável para você, né? Você ganha 9 e você tem que pagar só 7, pô, me parece que é interessante eu ganhar os 9 e pagar os 7 e deixar essa diferença de 2 no meu bolso, ao invés de eu querer amortizar. Me parece que é interessante. Será que é mesmo? Você tem esse ganho adicional com o investimento. Quando você opta pela amortização, você está se livrando de uma dívida de 7% nesse exemplo, tá? Então, você pega ali as suas reservas, e aí vamos supor que você tem uma parcela de R$2.000, só que você tem o poder de guardar mais R$2.000 por mês. Você faz ali a sua lição de casa, faz bem o trabalho de gestão financeira, consegue economizar em outros gastos, e aí você paga R$2.000 de parcela, mas chega no final do mês ainda sobra mais R$2.000 para você que você consegue guardar tranquilo todo mês. Aí você juntou durante um ano inteiro, tem lá seus 24 mil, mais alguns juros, rendimentos, né? Você fala, pô, vou pegar esses 24 aqui, eu vou amortizar no meu saldo devedor. Por quê? Se você conseguiu juntar esses 24, eles vão estar rendendo, nesse exemplo que eu citei, a 9% ao ano. Você está tirando esse dinheiro de uma rentabilidade de 9% ao ano para matar uma dívida que te cobra só 7%. Ou seja, eles estão te cobrando mais barato do que o que você consegue ganhar aqui. Quem é que empresta dinheiro numa taxa baixa e recebe numa taxa mais alta? Quem é que faz isso, geralmente, esse tipo de operação? Que pega, na verdade, o dinheiro que tem ali disponível e fala, bom, eu vou emitir aqui um título que vou pagar uma taxa de 1% ao mês e eu vou pegar esse dinheiro que eu vou arrecadar desse título que eu emiti e eu vou emprestar esse dinheiro a 2% ao mês, 3% ao mês. Quem geralmente faz isso? O próprio banco, né? O banco ganha dinheiro desse jeito. Ele pega e emite um título ali, um CDB, por exemplo. Ele te emite um CDB que vai te pagar 10% ao ano de rentabilidade, um pré-fixado 10% ao ano. Legal. Aí você vai lá, investe no CDB, o banco pega esse dinheiro e faz o quê? Ele empresta esse mesmo dinheiro, que ele está te pagando 10% ao ano, ele empresta para alguém que vai pagar 2,5% ao mês, 3% ao mês. Então ele ganha dinheiro nessa diferença. Você, nesse cenário de ter um financiamento a 7%, enquanto você tem uma taxa
de um rendimento, de um investimento, né, te pagando ali 9% ao ano, você está pagando aqui 7%, você está recebendo 9%, você está tendo a oportunidade de fazer o que o banco faz, fazer dinheiro nessa diferença de taxas em relação ao que você tem na mão, em relação à dívida que você tem que pagar. Deu para entender essa diferença? Então, nesse cenário, nessa comparação, se a gente for olhar para o longo prazo, você tem uma diferença a seu favor que é muito positiva. Você fala, Fabrício, mas eu não corro o risco dessa taxa mudar? Sim, você corre o risco da taxa que você está investindo mudar, você corre esse risco. Ah, se ele começou a despencar e caiu igual foi algum tempo atrás, 2 anos atrás aí, caiu lá para 2%. Corre esse risco? Porra, corre. Se isso acontecer, o que eu faço? Aí está mudando o cenário. Só que a sua taxa de juros do financiamento ela não vai mudar. Se você está ali pagando 7%, você fez ali o contrato, na taxa que é fixa, tá? Então vamos colocar isso bem frisado aqui. A gente vai olhar para a taxa que é já pré-determinada. Se a gente vai fazer um financiamento numa taxa que é flutuante, como muita gente fez, tá? A gente olhar aí depois da crise de 2020, tá? Os bancos eles vinham com essa proposta, Selic é 2%, então não posso ali estourar na taxa de juros que o meu cliente ele vai pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma taxa de juros aqui um pouco mais baixa, só que eu jogo com uma taxa flutuante, com vínculo de poupança. Genial! E aí muita gente foi lá, contratou uma taxa de juros que tinha ali a poupança como indexador, e à medida que a taxa Selic voltou a subir, essa taxa também do seu contrato de financiamento voltou a subir. Então, eu posso deixar uma dica para você também agora, nunca faça um empréstimo em taxas flutuantes, tá? Com indexadores que são variáveis. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque o que aconteceu com muita gente aí 2, 3 anos atrás, durante a Selic a 2%. Contrataram essas taxas flutuantes, quando a Selic começou a subir, o financiamento começou a ficar muito mais caro e até hoje ainda está bem mais caro. Tá? Mas vamos supor que você não passou por isso, também não está com essa proposta aí na mesa, até porque a Selic está lá em cima, então as taxas de juros elas estão mais caras. Só que aí você fez esse investimento a 9%, está pagando ali o financiamento a 7% ao ano. Fala, pô, não vale a pena então eu tirar do meu investimento. Ficou claro isso para você? Ótimo. Agora, a gente for olhar para o outro lado. A taxa de juros começou a despencar, e aí o cenário inverteu. Aí você está com uma taxa de juros, você recebe 5%, só que a sua taxa de financiamento está em 7%. Quer dizer que você está ganhando menos do que estão te cobrando. Nesse caso, aí sim faz sentido você amortizar. Por quê? Porque você não consegue ganhar mais do que estão te cobrando. Os juros que vão te cobrar é mais caro do que o retorno do investimento vai dar. Então, nesse caso, aí faz sentido você amortizar. E aí eu estou citando especificamente aqui o financiamento de casa, tá? Porque no financiamento de carro, dificilmente você vai conseguir, de forma conservadora, uma taxa de retorno melhor do que a taxa de juros que os bancos vão te cobrar. Então, para financiamento de carro, eu nem considero exemplo. Agora, para financiamento de casa, não. Financiamento de casa, hoje, com a Selic lá em cima, está um pouquinho mais difícil. Mas ela despencando, as taxas de juros começam a corrigir também um pouquinho, e aí você consegue ter uma taxa de juros ou um investimento que vai te remunerar melhor do que os juros que você está pagando. Tá? Agora, se o cenário inverter, eu não consigo mais, a taxa de juros que eu estou pagando aqui está muito mais alta do que qualquer retorno de investimento conservador que eu possa conseguir. Nesse caso, aí sim faz sentido a amortização. Pô, Fabrício, mas sério, mas é tão bom, tem tanta gente aí na internet, tanto vídeo que eu já assisti do pessoal falando, pô, paguei minha casa em 3 anos, nossa, paguei minha casa em 5, paguei minha casa, o financiamento que era para 35, eu paguei em 7 anos. Fala, mas como que a pessoa consegue fazer isso? Especificamente no financiamento da casa. No financiamento da casa, você pode usar o FGTS. Você ainda tem essa possibilidade, tem a regra do FGTS, tá? Não vou listar aqui todas elas, mas tem as regrinhas que têm que ser atingidas para você conseguir utilizar. Se você consegue utilizar, ótimo. Aí o FGTS é uma boa ferramenta para você amortizar o seu financiamento ao longo do tempo. Porém, para a pessoa conseguir quitar em 3, em 7, em 5 anos o financiamento de 30, eu posso estar enganado aqui. Se eu estiver enganado, você que está aí do outro lado me acompanhando e fez esse processo, comenta aqui embaixo se eu estou enganado na minha visão, tá? Mas eu enxergo que a pessoa, no mínimo, teve que fazer caixa, teve que guardar dinheiro. Em alguns casos, fez um esforço absurdo
para guardar dinheiro, para poder amortizar esse financiamento e quitar em 3, 5, 7 anos. Estou errado? Se eu tiver e você fez esse processo e não teve que guardar dinheiro para amortizar, comenta aqui embaixo. Como eu acredito que dificilmente alguém vai comentar e que eu estou certo nessa minha visão, se você conseguiu guardar dinheiro, se conseguiu fazer caixa, quer dizer que você poderia guardar, ok? Então, você não estava apertado com a parcela não estava te enforcando, você conseguiu guardar dinheiro. Por que tirar esse dinheiro de onde ele está rendendo bem, no caso de estou ganhando 9, estou pagando 7, por que tirar o dinheiro de lá para antecipar essa dívida? Para você quitar mais cedo essa dívida, sendo que você está dando conta de pagar as parcelas, sendo que você consegue ainda guardar dinheiro e você tem um retorno maior do que você está pagando de juros. Faz sentido? Não faz. Então você vai ver uma pancada de gente aí falando, até youtubers também, colegas de podcasts falando, não, você tem que amortizar é a 7ª maravilha do mundo, a 8ª maravilha do mundo. Calma lá, pezinho no freio e para saber se vale a pena mesmo ou não, o que você tem que fazer? Fazer conta, fazer matemática. Tá? Para resumir, assim, bem resumido mesmo, se eu ganho uma taxa de juros, se eu tenho uma taxa de retorno melhor do que a taxa de juros que eu estou pagando, faz sentido eu manter o meu investimento e continuar pagando o financiamento na parcela em dia. Agora, se o contrário eu não conseguir, se eu tiver uma taxa de retorno inferior à taxa de juros que eu estou pagando, aí tudo bem. Aí pode ser que vale a pena amortizar, mas vai depender de cada situação também. A gente pode esquecer de reserva de emergência, entre outros pontos importantes quando a gente fala de planejamento financeiro. Tá legal? Então, concluindo, presta bastante atenção no seu contrato de financiamento, pensa 1, 2, 5, 10 vezes antes de entrar no financiamento, seja de carro, seja de casa, ou até de pegar um empréstimo mesmo. E se for fazer amortização, não bate o martelo de que é importante ou é bom só porque você está antecipando em 10, 15 anos ali o seu financiamento. Faz conta para saber se financeiramente isso está colocando ou tirando mais dinheiro do seu bolso. Combinado? Se você curtiu, deixa o like. Não esquece de compartilhar esse episódio para aquela pessoa que você sabe que está no meio de um financiamento emboscado ou que está pensando em financiar um carro, uma casa, ela ter essas informações que você acabou de ter acesso também. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, me seguir lá no Instagram, @FabrícioDuarte, e seguir também o Moneyplay, @MoneyPlay_podcast. Te encontro aqui no nosso próximo Moneyplay. Tchau!